Homicídio praticado por militar. Competência da Justiça Comum, julgamento pelo Tribunal do Júri ou competência da Justiça Militar? Vamos lá, pessoal, vamos trazer esse tema tão importante do direito processual penal. Primeira coisa que nós temos que fazer é entender como é composta a Justiça Militar. A Justiça Militar é composta pela Justiça Militar da União, julga os membros das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que praticarem crimes relacionados ao exercício da função, crimes militares, ou Justiça Militar Estadual, que julga militares que praticam crimes no exercício da função, e esses militares são estaduais, pertencem à Polícia Militar ou pertencem ao Corpo de Bombeiros, são chamados bombeiros militares. Então a Justiça Militar, que é uma justiça especial, se subdivide em Justiça Militar da União e Justiça Militar Estadual. Aí vem a pergunta que nos interessa. Se esses militares praticarem crime de homicídio doloso, vão ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Justiça Comum ou vão ser julgados pela Justiça Militar? Aí eu trago o direito processual penal com aquela palavrinha que ele mais gosta. Depende. Primeiro, se militar, componente das Forças Armadas, praticar crime no exercício da sua atividade profissional, por exemplo, praticou um homicídio durante um patrulhamento numa área de intervenção federal, patrulhamento de um morro, patrulhamento de uma favela, ou durante a fiscalização de uma eleição, na cidade que está com a eleição muito tumultuada e o Exército é chamado para manter a lei e a ordem. Um fuzileiro faz a abordagem de um veículo, né, e o veículo não para, efetua um disparo de arma de fogo na cabeça do motorista. Homicídio doloso. E aqui nós não vamos discutir a legalidade, a ilicitude, nós vamos discutir o fato típico. Um membro do Exército praticou um homicídio doloso durante a atividade do exercício da função em desfavor de um civil, ou seja, aquele que não é militar, durante o patrulhamento de uma cidade. Competência da Justiça Militar da União. Não vai para o Tribunal do Júri. Por expressa previsão do artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Então, homicídio doloso praticado contra civil por militar no exercício da função e esse militar compõe as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, a competência da Justiça Militar da União. Não vai a julgamento pelo Tribunal do Júri. Segunda situação. Militar estadual, bombeiro militar ou policial militar, no exercício da função, pratica homicídio doloso contra um civil, competência da Justiça Comum, vai para o Tribunal do Júri. Então, aquele militar estadual que está fazendo uma blitzing e durante essa abordagem efetua um disparo em desfavor de um motorista que não para diante de uma ordem de parada, e aqui, novamente, nós vamos discutir ilicitude, só o fato típico. Se ele matar esse motorista com um tiro na cabeça, a competência de quem? Se ele matar o motorista com um tiro na cabeça no exercício da função, esse policial militar estadual vai ser julgado pela Justiça Comum, sendo competência para o julgamento ou Tribunal do Júri. Tribunal do Júri é aquele procedimento especial em que o infrator é julgado por um conselho de sentença composto de sete pessoas que representam a sociedade. Então, militar que pratica homicídio doloso, militar estadual no exercício da função, a competência é da Justiça Estadual Comum e vai para o Tribunal do Júri. Previsão expressa do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Terceira situação. Crime de homicídio doloso praticado entre militares no exercício da função, o militar dá uma ordem, tenente, dá uma ordem, sargento,
Hoje você vai fazer o patrulhamento noturno. Sargento, não gostei da ordem, tenente. Fala, mas você vai cumprir a ordem que eu estou te dando. O sargento vai e tira a arma do coldre e efetua um tiro em desfavor do tenente. Crime de homicídio doloso praticado no exercício da função entre militares. Competência da Justiça Militar. Não vai para o tribunal do júri. E última situação, crime entre militares de homicídio, mas a motivação do delito é motivação pessoal, não está relacionada à função. Durante uma partida de futebol, 2 militares num clube, um não gosta da atitude do outro, vai lá, pega uma arma e dá um tiro no militar. Justiça estadual comum, competência do tribunal do júri. 2 militares, que são marido e mulher. O marido tem ciúmes da esposa e efetua um disparo de arma de fogo na cabeça da esposa e a esposa vem a falecer. Feminicídio. Competência de quem? Justiça comum. Vai a julgamento pelo tribunal do júri. Embora praticado entre os militares, a motivação do delito é pessoal. Então não vai para a justiça militar. Vai ser julgado pela justiça comum e vai ser encaminhado a julgamento perante o tribunal do júri. Gostaram, pessoal? Então nós vamos fazer uma análise aqui agora de uma questão para consolidar esse conhecimento, né? E lembrando aqui que nós temos um caso que está na imprensa, que tem chamado a atenção, que é o fato que está sendo investigado, em que há suspeita que um tenente-coronel praticou o crime de feminicídio em desfavor de sua esposa, que também é uma policial militar. Os dois componentes, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a competência, se ele chegar a ser acusado e se provar que ele tem envolvimento com um crime, ele vai ser julgado pela justiça comum perante o tribunal do júri, ainda que o crime seja praticado entre militares, porque a motivação do delito, pelo que se apurou até então, seria por questões pessoais, e não tem relação nenhuma com a atividade profissional. Então vamos lá, vamos tratar aqui uma suposta questão de concurso, para nós abordarmos essas situações jurídicas que nós acabamos de falar. Durante patrulhamento ostensivo, o policial militar estadual João, em serviço e devidamente fardado, aborda o indivíduo suspeito de praticar roubo. No curso da abordagem, mesmo após o suspeito já estar rendido e sem oferecer resistência, já efetua disparos de arma de fogo que resultam na morte da vítima. Diante da situação, assinale a alternativa correta. Letra A. O fato configura crime militar, devendo ser processado e julgado pela Justiça Militar Estadual por ter sido praticado por militar em serviço. Essa é a regra. Só que nós sabemos que tem exceção. Regra: militar praticou crime no exercício da função, Justiça Militar, salvo se crime de competência do Tribunal do Júri. E aqui é crime de competência do Tribunal do Júri. Então não pode ser Justiça Militar. Letra B. O fato configura crime comum doloso contra a vida, sendo da competência da justiça comum no âmbito do tribunal do júri, ainda que praticado por militar em serviço. Assertiva correta. Resposta está correta. Lembra que aqui é um militar estadual. Se fosse um militar das Forças Armadas, aí não era tribunal do júri, como nós acabamos de ver. Aí era a Justiça Militar da União. Letra C. O fato configura crime militar impróprio, sendo da competência da Justiça Militar Estadual, pois ocorreu no exercício da função policial. Competência da Justiça Estadual Comum no âmbito do Tribunal do Júri. E letra D. O fato será julgado pela Justiça Militar Estadual apenas se houver previsão expressa em lei estadual autorizada. Ainda que haja previsão expressa em lei, mas se houver essa previsão expressa em lei, é uma previsão inconstitucional, por força do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, que prevê que militar estadual, se praticar crime doloso contra a vida, será julgado perante a Justiça Comum Estadual. Competência do Tribunal do Júri. Gostaram, pessoal? Tema extremamente complexo, cheio de pegadinhas para o concurso e cheio de exceções. Mas se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e faça seus comentários. Até o nosso próximo encontro.